Sara-nos para que sejamos frutíferos, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 9. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, no verso 23. Já pode acender a luz daqui? Aí eu vi um casal que chegou ali. Aquele casal que está lá atrás. Sejam bem-vindos em nome do Senhor. Não me chegou a ficha aqui, se chegou eu nem olhei. É o casal que está ali. Faz assim, ó. O casal que está lá. São vocês dois. Isso. Tá tímido. Ah, você já veio aqui, não já? Não? É a primeira vez aqui? Amém. Sejam bem-vindos em nome do Senhor. Amém? Também tem um outro visitante ali. Eu não estou enxergando direito. Nessa idade as coisas se complicam. Mas sejam bem-vindos em nome do Senhor. Quem achou a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, verso 23. Quem achou, diga amém. Os diáconos precisam ficar atentos quando a gente dá um comando, que eu falei 500 vezes para acender a luz. Agora foram. Amém? Capítulo 9, verso 23, diz assim: tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Diga amém. Diga obrigado por esta palavra. Paulo, ele está falando, usando a linguagem, e eu ministrei isso aqui há algum tempo atrás, não a palavra que eu tenho hoje, mas nesse texto, e algumas características é bom a gente lembrar. Paulo está tratando da questão da vida dos atletas das Olimpíadas, porque Roma também havia sofrido a influência da cultura grega, e as Olimpíadas eram conhecidas tanto na Grécia quanto em Roma, e Paulo está usando uma linguagem cotidiana, está usando um evento cotidiano, um evento secular, assim como Jesus fazia. Jesus, no seu ensino, ele sempre pegava situações do cotidiano para extrair dali uma verdade espiritual, uma verdade que viesse confrontar o comodismo do ser humano e o colocar em confronto consigo mesmo, em confronto com as situações da sua vida, em confronto com aquilo que nós olhando a nós mesmos no espelho, chamado a palavra de Deus, nós venhamos enxergar as nossas falhas, as nossas imperfeições. Foi isso. E Paulo usa as Olimpíadas, bem oportuna essa palavra. E ele diz da vida, da trajetória da vida de cristã, como o esforço que um atleta tem para ganhar o seu prêmio. Ele compara a trajetória de um homem, de uma mulher, que corre em direção ao prêmio da glória de Deus, da coroa incorruptível, com aqueles atletas que corriam
por uma coroa que era feita de oliveira e que dias passados murchava, dias passados se estragava, dias passados se perdia. E Paulo está dizendo, eles corriam por uma coroa corruptível, isto é, que se destrói. Mas nós corremos por uma coroa que não se destrói. Primeira coisa que nós podemos aprender aqui nesse texto de Paulo: a nossa coroa, ela nunca vai se destruir. Ela não vai se destruir porque ela é indestrutível. Mas nós podemos perdê-la. No livro de Apocalipse diz: guarda o que tens, para que ninguém tome, roube, saqueie, furte a tua coroa. Diga, eu não vou perder a minha coroa. Paulo está dizendo aqui que para conquistar esta coroa era preciso de muito esforço. Paulo está dizendo nas entrelinhas que o atleta não ganhava a coroa por obra do acaso. Paulo está dizendo que aquela coroa corruptível, feita de folha de oliveira, aquela coroa era ganha, e eles de tudo faziam, porque eles se dedicavam com uma disciplina muito ferrenha. Quem assistiu às Olimpíadas e tem sido veiculado por todos os canais da mídia, Michael Phelps, que se tornou o queridinho do Brasil. Qual a disciplina daquele candidato? Será que ele se tornou o tão queridinho de todo mundo, inclusive do Brasil, e ganhou as suas medalhas por obra do acaso, ou porque aquele atleta tem uma vida de disciplina diária? Me responda. Então, Paulo está dizendo que a coroa nossa, ela não vai vir por obra do acaso. Que a nossa coroa, ela só será legitimamente nossa, só será uma conquista nossa, quando nós formos capazes de ter uma disciplina, de modo tal que nós não nos embaracemos com outras coisas. Michael Phelps não tem tempo para sair, para passear, para tomar umas e outras com a galera. Ele não tem tempo, porque é uma vida, ele tem horário para dormir, ele tem horário para acordar, ele tem uma dieta alimentar, ele tem um acompanhamento disso, ele tem médicos que o acompanham, ele tem treinadores que o acompanham. E aí o Michael Phelps hoje tem quantas medalhas ele levou? Seja lá quantas ele ganhou, também não interessa agora. Mas o Michael Phelps chega então e diz: agora eu já sou o bom, já ganhei muitas medalhas, eu não preciso mais de treinador, eu sou bom por mim mesmo. É roça. Sabe por que eu estou falando isso? Porque tem gente que chega a um patamar de conhecimento da palavra de Deus, um patamar de conhecimento das coisas de Deus, e diz: eu não preciso de mais ninguém sobre mim, eu me basto a mim mesmo, eu e eu somos muitos. E eu quero dizer que todo atleta inteligente, todo atleta espiritual inteligente, nunca vai desprezar o seu treinador. Você está entendendo o que eu estou falando? Porque hoje a mídia e muitos tais têm bombardeado aí, as pessoas estão dizendo assim: não, eu assisto o culto em casa, não, eu não quero conviver com ninguém, eu faço do meu jeito. Não, querido, do seu jeito é roça, do seu jeito você vai perder. Paulo nos ensina nas entrelinhas que todos precisamos de um treinador que nos discipline, que precisamos de um treinador que tenha coisa. Mas eu conheço, sozinho ninguém chega a lugar nenhum. Quem está entendendo?
É isso que Paulo está ministrando aqui aos coríntios, ao povo de Coríntios. Ele está usando uma linguagem, ele está usando um exemplo tão cotidiano para pôr uma verdade, mas uma verdade muito concreta, muito substancial, dizendo: não se ache. Quando eu cheguei, fui conversar com aquela família ali, e eu disse para eles: olha, nós somos sim uma igreja independente, mas eu tenho um pastor. Eu tenho um pastor, ele esteve aqui domingo passado, quem esteve foi ministrado por ele. Eu tenho um pastor, porque eu não prego o que não vivo, e não vivo o que não prego. Aquilo que eu prego é o que eu acredito. Eu preciso de um treinador, de um discipulador. Sexta-feira, eu desci para o litoral, como uma vez por mês eu faço. Vou lá no litoral, desço com ele, e vou lá com uma equipe, lá nós somos discipulados, somos disciplinados. Nos ensina, nos ministra sobre nós, porque todo mundo precisa de um treinador. Você está aqui hoje, e aprenda que sozinho você vai entrevar, sozinho você vai... Eu vou fazer um parênteses, fui na academia, fui fazer academia, cheguei lá, eu disse para o instrutor, para o personal trainer: não, eu não quero acompanhamento. Mas ele disse: não, eu sou pago para isso. Eu disse: eu não quero. Aí vou eu lá fazer academia. Peguei, primeiro dia, bombei. No dia seguinte, entrevado sobre uma cama. Tem gente assim, acha que está podendo. Depois, não, vem, me ajuda. Aí o menino começou a me ajudar e tal, e eu fui, e pá. E quando chegou uma hora eu achei, estou abafando. Falei: não, se preocupa comigo não, pega os novatos aí que está chegando. Eu já sei tudo, sei tudo. Aí vou eu lá e pego o peso. Uma semana. Por quê? Porque às vezes a gente não quer que alguém nos discipline, nos acompanhe, e fazemos errado. E porque fazemos errado, nós contraímos algo ruim para nós mesmos. Diga para alguém do teu lado: tenha um personal espiritual. É por isso que nós, como eu serei incapaz de dar conta de toda a igreja, eu tenho os pastores, que são meus braços, minhas pernas, alguns são minhas cabeças. Preciso. Ninguém faz nada sozinho. E eu louvo a Deus pela equipe de líderes, pastores e tantos. Quero agradecer publicamente aqueles que estiveram ontem até 1h da madrugada trazendo ainda restos da mudança da outra igreja para cá, né? E hoje de manhã estivemos aqui. Muito obrigado, que Deus os abençoe, sejam recompensados pelos céus. Amém? Então Paulo está dizendo que o sucesso não é fruto do acaso. Só a TT Espíndola acreditava isso. Tem gente que acredita que há coisas que são, sucesso pode ser obra do acaso. Não, aquele tem mais sucesso do que eu, porque é um acaso. Não, não há obra do acaso. Há pessoas que têm foco e disciplina. Nada pode roubar o foco de Michael Phelps. Ele botou na cabeça medalha. Então o olho dele só estava cravado na medalha. Eu preciso desse prêmio e eu vou conquistar. Então, se eu tiver que acordar mais cedo, se eu tiver que dormir mais tarde, se eu tiver que dobrar a minha dieta, se eu tiver que reduzir a minha dieta, se eu tiver que dobrar o peso, seja o que eu tiver que fazer, eu vou fazer, porque o que me interessa é onde eu botei como meta, como foco, é o prêmio. Há muita gente seduzida por uma palavra diabólica, que é um provérbio popular, um provérbio
que a gente conhece na nossa nação. O importante não é vencer, o importante é competir. Isso veio das profundezas do abismo. Isso não é verdade. Essa cultura vai massificando nossas cabeças e vai transtornando verdades que são verdades bíblicas. Paulo diz aqui que só um ganha. Paulo está dizendo que todos correm nos estádios, mas um só ganha. Pastor, me explica. Eu explico. O nós, eu, Paula, pastor Rogério, pastor Silas, Pipica, todos nós, André, todos nós vamos correr. Quem vai ganhar? Como? Errado. Como, pastor Eunice? Todos. Todos. Já respondi. Por que todos? Porque eles não são concorrentes, eles são aliados. Você entende isso? Paulo está dizendo que todos correm, um só ganha, porque ali eles estão disputando entre si. Nós não disputamos entre nós. Eu disputo com o meu único concorrente, e este concorrente sou eu mesmo. Por isso só um vai ganhar. Ou você, o você espiritual, o você cheio de Deus, ou o você carnal, o você vazio de Deus. É um desses dois que vai ganhar. E a pergunta agora, quem vai ganhar na tua vida? Ei, tem alguém aí? Quem vai ganhar na tua vida? Não significa que porque a igreja tem zilhões de pessoas, desculpa, porque a igreja tem zilhões de pessoas, então só um vai para o céu? Só um vai para Deus? Não, todos iremos, porque o que corre comigo para tentar vencer a mim, sou eu mesmo. Paulo também diz que a nossa vida é uma disputa constante entre as duas entidades, os dois seres, o ser carnal e o ser espiritual. São esses dois que estão correndo. São essas duas igrejas que estão correndo. A igreja espiritual de Jesus Cristo e a igreja carnal que está pegada à terra. Qual igreja você vai fazer parte? Alô? Não é a sua boca que vai determinar, será suas atitudes, suas convicções. Em nome de Jesus, não se deixa vencer. Nós somos invencíveis em Cristo. Ontem nós ministramos aqui para os homens. Quando Deus chama Josué, entre todas as coisas, Deus diz a Josué: Josué, ninguém poderá te vencer. Todos os dias da tua vida. Deus estava dizendo: Josué, você se tornou, a partir de hoje, desta minha palavra, deste meu decreto, você se tornou invencível. Aí Josué entra em Jericó, derruba os muros de Jericó no poder do Altíssimo, 19 camadas de concreto, de material construído como muro. O muro é ruído de baixo para cima, implodido pelo poder do Eterno. Josué conquista Jericó, o que era aos olhos humanos impossível. Aí tem a próxima cidade chamada Ai. Quando ele vai para Ai, ele até reduz o número de soldados e diz: não precisa de muita gente, cidade é pequena, só tem meia dúzia de soldados lá, é tudo fraquinho, tudo frajola. Para que pôr soldado para se cansar? Põe
um pouco só, faz isso. Vai lutar contra Ai e perde. Mas espera aí, Deus falou que ele nunca perderia, e ele perdeu. Deus mentiu? Então o que aconteceu? Os homens ontem aprenderam. Se não aprenderam, resgataram na memória. O que aconteceu? Deus disse: Josué, enquanto o Josué espiritual for o mais forte, você será invencível. Mas quando Josué ou o povo se tornar carnal, vocês perderão. O que aconteceu? No meio da nação, um de nome Acã deixa de ser espiritual e entra na carnalidade e rouba lá uma capa e alguns ciclos de ouro e de prata, de ouro e de prata, esconde embaixo da sua cabana, cobre com a capa e fica quietinho. Quando a carnalidade entra, nós cancelamos o decreto de vitória de Deus sobre as nossas vidas. Não, diga misericórdia. Quando o ser carnal, o ser que não obedece à palavra, quando o ser que acha que as coisas escondidas não são vistas por Deus, esse já tem a derrota escrita na tua testa. Mas aqueles que permanecem, aqueles que permanecem. Pastor Rogério, abre Lucas 21, 19 e lê com voz de chofar. Abre Lucas 21, 19 e leia com voz de chofar, para tremer esse lugar aqui. Pode ser, de pé. Alguém tem a tradução? É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Deus está dizendo, enquanto você perseverar em manter aquilo que eu estou falando, a não se deixar enfraquecer, a não se deixar seduzir pelas circunstâncias naturais, pelas mentiras de Satanás, pelas fraquezas humanas, enquanto você perseverar em guardar, em lutar, porque o prêmio já está garantido para aquele que luta, revestido da unção do Espírito, na confiança do nome do Senhor dos Exércitos, esse já está sentenciado à vitória, e só quem crê recebe, celebra ao Senhor. Nós temos um decreto de vitória, e nós temos as instruções para a vitória. Deus deu instrução para Josué. Josué, faz isso. Primeiro, ser forte. Deus estava falando, sem esforço você não vai conseguir. Sem esforço você não vai conseguir, Josué. Então ser forte, se esforça. Depois, tem de bom ânimo. Deus estava falando para Josué, Josué, se você se acovardar, a covardia, o medo se apodera da alma do indivíduo. Então, ser forte e corajoso. O que é corajoso? Uma pessoa determinada. Uma pessoa que não é porque vem alguém com uma palavra de derrota no meu ouvido, aí eu falo, não é que é verdade? Não é que é assim mesmo? Tem muita gente que se derrota por uma palavra que vem. Aconteceu lá no Éden, isso é Satã purinho. Deus deu uma palavra de vitória, uma palavra de vida para Adão e Eva. E disse para eles, não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí chega a magricela e diz para ele, olha só, Deus coloca no imperativo, ok? Satanás muda, ele usa a mesma frase, mas agora não é no imperativo, é no interrogativo. Você está achando que isso não quer dizer nada?
Tem gente que diz, eu sou professor de português, falo isso com... Tem gente que diz, para que ponto? A pontuação é que determina o sentido de uma frase. Falo como professor de português, o sentido de uma frase está na pontuação. Satanás sabe disso. Ele é tão professor de português quanto eu. E eu não sou bobo, porque ele é um professor de português milenar. É verdade, Isabel. Eu comecei a estudar, me formei em língua portuguesa em 88. Ele já era mestre, PhD, já é livre docente na área. Por isso que ele entorta sentidos e faz aí um monte de doutrinas aborrecedoras do Evangelho de Jesus Cristo. Ela chegou para Eva e disse, foi isso que Deus disse? Não comereis da árvore do conhecimento do bem e do mal? A interrogação é o que nos causa dúvida. Naquele momento, a serpente injetou no coração de Eva a dúvida. Não deixe que os questionadores da tua fé injetem dúvida no teu coração. Tem gente que me critica. Tô nem aí, porque não deixo que o discurso interferente envenene a minha alma. Tem gente que vem com palavras para tentar mudar a minha forma de pensar e de agir, mas eu não cedo. Fique escrito isso nos anais da história. Eu não cedo. Porque eu, como disse antes, repito, eu vivo o que prego, ainda que haja quem diga o contrário. Não tenho culpa se você não é capaz de enxergar, se você não está no mesmo patamar espiritual. Não me condene, pois não são as palavras de A nem de B que me movem, porque eu já tenho um alicerce na minha vida. Se você tem um alicerce na tua vida, querido, não importa quem diga. Paulo diz, Gálatas 3, Paulo nos alerta, olha, se um de nós apóstolos, se alguma pessoa, ou mesmo se ainda que for um anjo dos céus, olha o que Paulo diz, seja quem for, que vier dizer algo que contrarie este evangelho, repute como maldito. Você entendeu? Quem está entendendo? Está entendendo mesmo? Paulo diz, qualquer coisa que vierem te dizer, seja lá quem for, ainda que seja um anjo dos céus, porque Satanás era um anjo dos céus, que venha dizer algo que contrarie este evangelho, que te pregue outro evangelho, que te anuncie qualquer coisa que vá de encontro, que choca com o que eu já vos tenho anunciado, seja anátema. Eu aprendi isso, por que eu não vou viver? Você acha que o que dizem move? Olha para dedinho de Leninho, diga não. Diga, eu estou firmado na palavra. Ela é meu escudo, ela é meu broquel, é ela que me guia e que me leva até o céu. Só o Denis está crente. Vou parar por aqui, tinha mais 10 folhas, mas eu continuo outro dia. Tinha 10 folhas aqui, eu não preguei 10% do que está aqui. Vocês querem que eu continue até as 11? Amém. Queridos, Deus nos chamou para a vitória.
Quando Deus chama um homem, quando Deus chama uma mulher, quando Deus chama uma pessoa, Deus chama para a vitória. Eu vou encerrar, mas eu vou encerrar só com isso que eu não posso deixar. Deus nos dá sonhos, Deus nos desata, nos desperta, Deus nos semeia sonhos no coração. E se você não tem sentido sonhos de Deus sendo semeados no teu coração, é porque você está com o coração fechado. Deus semeia. Deus chegou para José e semeou um sonho na vida de José. José sonhou que os feixes se curvavam, sol e lua se curvavam, tudo diante dele. Deus nos põe sonhos nos corações. Deus nos põe sonho em nosso coração. Mas Deus também valida sonhos pessoais. Abraão tinha um sonho. Eu quero um filho. O sonho de Abraão, eu quero um filho. Mas o sonho de Abraão era legítimo? Diga, era. Então Deus valida. Deus só vai validar sonhos legítimos. Deus valida sonhos legítimos. E eu quero que você entenda uma coisa. Mas Abraão queria, diga, um filho. Quando Deus valida os nossos sonhos, Ele multiplica infinitamente mais. O sonho de Abraão era ter um filho e Deus deu a ele uma nação. Eu quero te dizer, querido, que os teus sonhos legítimos, colocados diante de Deus, Ele vai multiplicar. A sua visão é pequena, mas a de Deus é grande.